Eu acho que o chocolate é um dos poucos ingredientes que a grande maioria das pessoas adoram, seja o chocolate meio amargo, seja o chocolate ao leite, até mesmo o branco. E quem é que resiste a uma torta de chocolate extremamente cremosa e com um sabor intenso de chocolate? Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar a sua renda no final do mês. Essa é uma daquelas tortas muito fáceis de fazer, mas que é tão cremosa que chega a derreter na boca, tem um sabor surpreendente e intenso de chocolate, daquelas para chocolatra nenhum colocar defeito. Mas se colocar defeito é porque não é chocolatra. E nessa torta eu vou usar aquela base simples feita de bolacha maisena com manteiga. Mas hoje, ao invés da bolacha maisena, eu estou usando aquela bolacha tipo Maria, que é praticamente a mesma coisa, a diferença é que ela é redonda e tem um sabor um pouco mais suave. Mas aí é uma questão de preferência. Se você preferir a maisena, pode usá-la, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui 200 gramas de bolacha com 100 gramas de manteiga. A bolacha tem que triturar até virar um pozinho fino, tá? Então, coloca no liquidificador que é mais fácil. E essa bolacha ela veio um pacote com 3 desses aqui, tem mais ou menos 1,5. Coloca toda a bolacha aqui e tritura até virar pó. Pronto. E com os 200 gramas de bolacha triturada, agora derrete 100 gramas de manteiga. E a manteiga é sempre sem sal. Na confeitaria não se usa manteiga salgada, tá bom? E derreteu a manteiga. Agora transfere tudo para uma tigela. E mistura bem. Essa manteiga vai umedecer todo esse farelo da bolacha e depois nós vamos passar para a assadeira. Agora que já transformou numa farofa bem úmida, você vai passar para uma assadeira. Eu tenho aqui uma assadeira de fundo removível, mas não precisa, tá? Se você quiser usar uma assadeira normal, não tem problema. Ela tem, como ela é mais baixa, ela tem de diâmetro 21, tá? Porque eles consideram a parte de baixo o diâmetro e não em cima, que é um pouquinho maior. Então, transfere tudo para cá. E modela na assadeira toda, inclusive nas laterais, tá? Só toma cuidado para não fazer uma lateral muito fininha. Então, ó, vem aqui. Você pode ir apertando com uma colher ou uma espátula e prende com o dedo aqui, ó. Que aí você forma a borda dela bonitinha. E depois que você fizer toda a lateral da assadeira, aí você termina de espalhar no centro dela. A assadeira todinha preenchida agora com a massa, tá? Você vai passar ela para o freezer, isso mesmo, você vai congelar ela por pelo menos uns 20 minutos. Enquanto isso, você vai acender o seu forno para pré-aquecer forno a gás 180 graus ou forno elétrico 160 graus. Então, depois de 20 minutos de congelamento, você vai assar por mais 20 minutos nestas temperaturas e lembra que o forno a gás vai levar mais ou menos esse tempo para atingir os 180 graus, tá? E a base já assou, olha lá, tá quente ainda, então deixa ela aqui quietinha enquanto esfria, a gente prepara o recheio.
E para o recheio eu vou começar aquecendo muito bem 150 gramas de creme de leite fresco 35% gordura. Aquele que normalmente é vendido em garrafinhas na geladeira do supermercado, sabe? Se você não tem acesso a esse creme de leite, não tem problema. Eu vou deixar aqui em cima ou embaixo na descrição um link para uma receita alternativa que pode ser feito em casa, tá? Então dá para fazer esse creme de leite em casa. Então aquece muito bem, porque vai ser dissolvido nele 50 gramas de cacau em pó. Com o creme de leite bem quente, transfere para uma outra tigela maior. E o cacau, por ser puro, ou seja, ele não tem adição de nenhum outro ingrediente com ele. Por isso que na embalagem está escrito que é 100% cacau, tá? Como ele é puro, ele não se dissolve tão facilmente assim. Então, se for algo frio e sem ser gordura, vai ser muito difícil de fazer ele dissolver. Inclusive, precisa ser peneirado, tá? Então, isso significa que não existe, por exemplo, cacau 50%. O que existe, na verdade, é o chocolate em pó, que recebeu 50% de cacau na composição dele, e os outros 50% são derivados de leite, são açúcares, são espessantes, aromatizantes, etc. Então, o que eu estou usando aqui é cacau em pó, ele é 100%, então falar que vai usar cacau em pó 100% cacau é a mesma coisa que você dizer que você vai usar meia dúzia de 6. Né? Não faz sentido. A definição de cacau em pó é que ele não tem nenhum outro tipo de ingrediente junto com ele, tá? Então, cacau em pó, e significa que se você colocar chocolate em pó, você vai estar alterando a receita, porque, como eu disse, ele tem mais leite, ele tem açúcares, ele tem outras químicas que o cacau não tem, tá? Então, mexe aqui para dissolver bem. E se você quiser aprender mais sobre o cacau e as diferenças entre chocolate em pó e achocolatado, que na verdade o achocolatado é o que menos tem cacau na composição, ele está ali na faixa dos 10% só, vou também deixar um link aqui em cima ou embaixo na descrição, porque eu tenho um vídeo que eu já ensinei sobre isso também. E é por isso que se uma receita pede cacau e você usa chocolate em pó, não importa se é o chocolate 70% de cacau, ou 50%, ou 32%, você alterou a receita e certamente teve um resultado mais seco e mais doce, se for o caso de um bolo, tá? Dissolve bem e deixa aqui no canto. Agora você vai adicionar numa panela 750 ml de leite integral, 100 gramas de açúcar e 50 gramas de amido de milho. Dissolve aqui e pode também colocar junto o creme de leite com o cacau. Mistura bem. E aí você pode acender o fogo. Mexe bem, que assim você vai dissolver tudo aqui. E antes que ele ferva, você vai adicionar 200 gramas de chocolate meio amargo. Dá para usar o leite? Dá para usar o leite também, só que vai ficar muito mais doce, tá? Com o chocolate meio amargo, você vai ter um resultado de um sabor muito mais intenso e não vai ficar amargo porque já tem uma quantidade razoável de açúcar, tá? Agora que está bem quente e você percebe que ele começa a formar bolhas na borda, pode colocar o chocolate. Se você não tiver acesso ao chocolate em gotas como esse, pode usar o em barra picado, tá? Mas esse em gotas não é aquele tipo forneável, tá? Aquele tipo forneável, na verdade, é
chocolate fracionado, aquele tipo cobertura, onde a massa do cacau foi retirada e substituída por gordura de palma. Então, basicamente não é chocolate porque não tem a massa de cacau, tá? Esse é chocolate mesmo, puro, que a gente chama de nobre porque a gordura dele é de cacau. E só tá no formato em gotas, tá? Então você vai deixar aqui no fogo por mais ou menos uns 10 minutos até ele engrossar, parecendo um brigadeiro, mas não necessariamente no ponto de brigadeiro, tá? Então ele vai ficar aqui ainda mais um tempinho, mexendo sempre. E a hora que ele engrossar, é só apagar o fogo. Visivelmente grosso, olha lá. O recheio já incorporou. Olha aqui. Não é exatamente um ponto de brigadeiro, mas já está bem mais consistente. Então a base já está pronta, já está fria. E não deixa o seu recheio esfriar, porque ele vai criar uma crosta, tá? Já despeja direto. Isso. Olha que linda! Deixa ela fora um pouquinho esfriando e depois você vai passá-la para a geladeira, porque ela vai precisar mais ou menos de 4 a 5 horas, não só para resfriar, como para firmar o recheio. E só aí que você vai poder desenformar e servir. Então, quando isso acontecer, eu vou te mostrar o que dá para fazer em termos de cobertura e decoração, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clicando também no sininho, você vai ativar as notificações, assim cada vez que tiver uma novidade no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você não só vai ver fotos dos meus trabalhos, você vai ver fotos dos trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. No Stories, normalmente eu mostro coisas do meu dia a dia, o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisam de tantas explicações, mas uma receita gostosa. E de vez em quando eu também entro online e acabo conversando ao vivo com quem estiver ali disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar no Instagram usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou ver a sua foto, vou deixar o meu like e vou deixar um comentário também para você saber que eu fui lá. E se você está gostando da receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora a gente vai passar para a parte da decoração da torta, que na verdade você tem duas opções, ou só polvilhar cacau em pó por cima e deixar assim mesmo, ou colocar chantilly batido, tá? O chantilly se faz com creme de leite fresco, 35% de gordura. Então qualquer outro creme de leite que não tenha esse percentual de gordura, tenha menos, não vai bater chantilly, tá? Ele precisa estar bem gelado. Eu tenho aqui 150 gramas de creme de leite fresco, 35% de gordura, que também pode ser a receita que eu já ensinei aqui no canal, com 40 gramas de açúcar. Então põe um pouquinho, pode ser a metade aqui. E tem que bater em velocidade baixa, porque o chantilly, se você bater em velocidade muito alta por muito tempo, ele talha, tá? E aí ele separa a gordura e você perdeu o chantilly, tá? E o chantilly fica pronto rápido, tá? Quando você vê que ele começa a encorpar, pode colocar o restante do açúcar. É uma questão de mais ou menos de 2 a 3 minutos só. Tá pronto.
Então você sabe que o chantilly ficou pronto porque ele encorpa e fica com essa consistência. Aí você para de bater, porque se você continuar, ele vai talhar. Ai, que delícia! E a torta de chocolate ficou pronta. Dá pra saber que ela já tá pronta porque o recheio já tá firme. Olha lá, você mexe nele e ele não sai do lugar. Porque se estiver balançando igual uma gelatina, ainda precisa de mais tempo de geladeira, tá? Então agora eu vou polvilhar um pouquinho de cacau em pó. Olha lá. Ai, que delícia! Agora só falta decorar com chantilly. Vamos trocar de lugar. Podia ter colocado o chantilly todo aqui em cima, tá? Não precisa decorar um por um, não. Mas não fica a coisa mais linda? Olha. E vamos à parte mais difícil, provar. Mas não fica triste não. Você não viu que é mais fácil de fazer? Corre lá para a cozinha e faz um também. Ah, meu pai. Ó. Ah, olha. Olha isso. Extremamente cremoso. Derrete na boca. Vocês não imaginam como é cremoso esse mousse. Ah. Olha. Maravilhoso. Essa torta pode perfeitamente ser feita naquelas forminhas individuais, iguais essa grande, só que em tamanho de porção individual. Dá para fazer nele. Ele tem uma validade aproximada de 5 dias refrigerado, então esta é uma torta que tem que ser mantida na geladeira, tá? E caso você tenha alguma dúvida sobre a receita ou o modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado, cuidem-se bem e até a próxima. E eu vou continuar aqui, né? Olha que tristeza.